Flamengo eliminado na Libertadores. Vamos rever os melhores momentos e também o que a mídia flamenguista tem a dizer sobre essa eliminação. Se liga aí. E mais um brasileiro fora da Libertadores. O Flamengo mostrou que não adianta comprar jogadores caros para jogar uma competição, sendo que você não tem o entrosamento, você não tem o foco. Uma coisa é um São Paulo sair com as limitações que ele tem de orçamento, com as dívidas. Outra coisa é o Flamengo, com o poder que ele tem, com a grandeza que ele tem, com os jogadores que ele contratou. O técnico Tite não é um mau técnico e não consegue, não conseguiu vencer o Peñarol dentro do Maracanã. Tomou o gol e também não conseguiu agredir o adversário, o Peñarol, fora de casa. Não teve nenhuma chance assim, que meu Deus, só ficou rodando a bola ali, e sem efetividade. No final parece que bateu um desespero. Então é isso. Vamos rever aqui agora os melhores momentos e logo em seguida ver o que a mídia falou. Valeu? Pode parar, se aposenta. Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim, vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão del siglo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time, por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Mas Tite, você tem que morrer com as suas convicções. Você deixou o cara o ano inteiro fora, escanteado, colocava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí no jogo mais importante da temporada você vai lá e coloca o cara, como se ele fosse o Ronaldo Fenômeno. Vai lá e resolve? Se liga, né? Parabéns, Tite! Parabéns, Tite! Você conseguiu! Parabéns, Marcos Braz! Parabéns, Rodolfo Landim! Vocês conseguiram transformar o Flamengo nessa bosta que está o Flamengo. Um time que tinha que ganhar do Peñarol, do fraco Peñarol, e que não cria chance de gol. Um time que tem medo de chutar pro gol. Um time que tem a cara do seu treinador. Que tem a cara, um time covarde. Um time frouxo. Um time que não tem jogador que decide. É a cara do Tite. Essa é a cara do Flamengo. E um recadinho pro Marcos Braz. Um recadinho pro Rodolfo Landim. Eu sei que eles devem estar muito ocupados com campanha eleitoral para vereador, com campanha para a presidência do Flamengo, mas um recadinho para eles. Demitir o Tite hoje é obrigação. Maria. Se vocês, de forma covarde, demitiram o Dorival Júnior, se vocês apresentaram uma justificativa patética para demitir o Dorival, com título de Libertadores,
com título de Copa do Brasil, vocês têm que ter uma coisa que vocês quase nunca têm: firmeza. Vocês têm que ter critério. O futebol do Flamengo do Tite é uma bosta. O futebol do Flamengo do Tite é pior que o do Renato Gaúcho. É pior que o do Dorival Júnior. É pior até que o do Paulo Souza e o do Sampaoli. Então, se vocês demitiram todos esses treinadores, o Renato chegou em final de Libertadores, goleando vários adversários. O Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Vocês demitiram. Então, eu quero ver terem a hombridade para não deixar o nome pesar mais que o trabalho. O Tite tem que ser demitido hoje, porque ele está no Flamengo há 1 ano e o time dele não joga nada. Não joga nada. Essa é a verdade do Flamengo do Tite. Flamengo que precisava ganhar do Peñarol. Aí tem baba-ovo que vai falar: Peñarol é um gigante. Não joga nada esse Peñarol. Esse Peñarol é ruim, assim como era o Olímpia. E o Flamengo, do Braz, do Rodolfo Landim, que investe uma fortuna. Se você pegar 2 jogadores do Flamengo, inclusive o Gabigol, que não joga nada há 2 anos, e o Bruno Henrique, que essa diretoria renovou por 3 anos com 33 anos, dá a folha salarial do Peñarol. Esse Flamengo é um vexame. Esse Flamengo é uma vergonha. É um Flamengo que é refém de jogador. Não consegue se livrar de jogador. É um Flamengo que tem uma diretoria frouxa. E é um Flamengo que tem um treinador sem sal, sem sangue e hoje sem talento. Nem talento ele tem mais. O Flamengo de hoje é o espelho do seu treinador. É um Flamengo apático, é um Flamengo medroso, que ninguém finaliza nesse Flamengo. Chuta a bola, chuta, ninguém chuta. Por quê? Porque tem no seu treinador o seu exemplo, a frouxidão, a covardia, um futebol burocrático. E não me venham com desculpinha, porque o Tite, ele tem já um relatório de desculpas. É altitude, é gramado ruim, é calendário, é desfalque, só que nada é pior do que o trabalho dele. Então, se essa diretoria tem culhão, coisa que eu não vejo, se essa diretoria tem critério, coisa que eu não vejo, eles têm que demitir o Tite. Se eles demitiram o Dorival Júnior, campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, dizendo que não apresentava um bom futebol, o futebol do Flamengo do Tite é muito pior. A nação do Flamengo da Libertadores seguiu um roteiro mais ou menos esperado, né? Foi uma campanha muito fraca, uma campanha que teve uma classificação com dificuldades na fase de grupos, mesmo caindo numa chave que teoricamente não era difícil. Uma campanha que teve derrota nessa fase de grupos para o fraquíssimo time do Palestino, jogando inclusive fora de casa, longe dos seus domínios, porque o estádio do Palestino não reunia as condições adequadas para os jogos de Libertadores, segundo a Conmebol. Então a partida foi mandada a mais de 300 quilômetros de distância da sede do time chileno. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma na fase de grupos e outra no mata-mata, mas que ainda assim valeu a classificação. Conseguiu ser derrotado pelo Peñarol no Maracanã, quando sofreu um gol a 13 minutos de jogo e não teve a capacidade de empatar o jogo, pelo menos, para chegar aqui em Montevidéu, no mínimo em igualdade de condições. Isso quando se sabia que o ideal seria uma vitória no Maracanã, de preferência por mais de um gol, impondo a maior qualidade técnica dos seus jogadores, o investimento feito no elenco do Flamengo, para que assim o time pudesse jogar com alguma tranquilidade aqui no campeão del Siglo. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Flamengo perdeu, não teve capacidade, não teve calma para buscar um empate, acabou sendo derrotado no Maracanã. E quando chegou aqui a Montevidéu, depois de uma semana intensa de preparação especificamente para esse jogo, mesmo deixando de lado o brasileiro no final de semana, uma decisão até acertada, porque a única chance do Flamengo aqui em Montevidéu seria uma preparação muito forte para o jogo contra o Peñarol, o jogo de volta. A preparação aconteceu, mas o resultado não veio. E não veio porque o time, embora tenha feito um bom primeiro tempo,
O Flamengo na primeira etapa foi um time que procurou controlar o jogo, teve posse de bola, criou situações, não correu riscos diante do Peñarol. O Peñarol não teve muitas chances no primeiro tempo, praticamente não atacou, marcava no seu campo. Tanto que o primeiro chute a gol do Peñarol foi aos 21, quase 22 minutos, uma falta batida pelo Léo Fernandes. Falta essa que só aconteceu porque o Léo Ortiz cometeu um erro, forçando um passe pelo meio da defesa adversária. A bola foi recuperada pelo time uruguaio e no contragolpe o Plata fez a falta para evitar o pior. Nessa cobrança o Rossi trabalhou. E foi uma das raras intervenções do goleiro do Flamengo. Talvez a mais difícil até, porque durante todo o primeiro tempo o Flamengo martelou e não finalizava mesmo quando tinha oportunidade para isso. O Peñarol foi sustentando aquele 0-0, conseguiu virar o placar, virar para o segundo tempo mantendo o placar em branco, que era o seu objetivo, e com isso o Flamengo se viu num problema. Fizesse um gol na primeira etapa, teria condições de voltar para o segundo tempo em igualdade de condições no confronto, para tentar pelo menos administrar melhor a situação e os nervos. Mas com o 0-0 entrou numa vibe muito parecida com aquela do Maracanã, quando foi um time apressado que queria resolver tudo em poucos toques, quando era necessário tempo, troca de passes, paciência para chegar a algum lugar num confronto contra um time muito fechado. O Si, ele não entra em campo, né? O Si. Se tivesse feito um gol no Maracanã, se tivesse feito um gol no primeiro tempo, o Si, ele não entra em campo. Então, ou você entra e acaba com o jogo, né? O Flamengo, com as peças que ele tem, grande como ele não conseguiu, né? Então, se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui, né? Então, vamos lá. Então o tempo foi passando, o Peñarol administrando o resultado, não saía do seu campo, até que em dado momento, lá pelos 15, 20 minutos, o time uruguaio começou a agredir. Percebeu, por exemplo, que a mudança feita pelo Tite com a saída do Varela e a entrada do Wesley e a saída do Plata para entrar o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, o Flamengo ficou com o lado direito mais frágil, defensivamente falando, porque Plata é bom na recomposição e Varela é um lateral mais marcador do que o Wesley. O resultado disso foi que o time uruguaio começou a agredir, começou a atacar, a torcida cresceu, a torcida que ficou até em silêncio boa parte do primeiro tempo diante do domínio do adversário, e pouco a pouco o Peñarol conseguiu transformar a partida num jogo mais acelerado, um jogo mais de trocação, que não era interessante para o Flamengo. Mesmo assim, não correu grandes riscos do time carioca, mas passou a trabalhar de forma afoita, acelerando o jogo, esticando bolas. A De La Cruz muito mal, a Arrascaeta se arrastando no gramado e Gabriel simplesmente não existiu. Gabriel não existiu em campo. A escalação do jogador, o próprio Tite falou na coletiva, embora não concorde com a escalação do jogador, eu entendo o que ele quis dizer. Quando falou que se escala o Gabriel, reclama, se não escala, também reclama. Mas ele, como técnico, tinha que ter personalidade e coragem de não colocar em campo um jogador que há muito tempo nada acrescenta e que nada faria. O Flamengo piorou com a entrada dele. Perdeu o ímpeto do Plata, que bem ou mal, até perdeu um gol feito no primeiro tempo, quando hesitou e não finalizou na pequena área. O Flamengo perdeu força, perdeu recomposição e nada acrescentou o camisa 99, o ex-camisa 10, que também já foi camisa 9, o Gabriel Barbosa. E o Flamengo passou a jogar de forma aleatória, tentando gol de qualquer maneira, como foi em boa parte do jogo do Maracanã. O resultado disso não foi evidentemente nada bom. O Peñarol conseguiu administrar, fazendo uma cerinha, a cada queda do jogador fazendo o tempo passar, e o jogo foi se arrastando, e o Flamengo não teve condições de chegar nem perto de igualar o placar, exceto por lances fortuitos, como uma defesa do goleiro do time do Peñarol, já no final, quando o Gabriel tentou ali desviar, né, uma bola, até no início da jogada, uma bola do Matheus Gonçalves, né, o goleiro Aguirre conseguiu fazer ali uma intervenção importante. O fato é que o Flamengo foi mal, o trabalho do Tite é um trabalho que eu considerava até aqui razoável, e agora razoável, digamos, com viés de baixa para ruim. O jogo teve mais ou menos a cara que todo mundo esperava, né? Desde o fim do jogo do Maracanã se desenhou que o jogo de Montevidéu ia ter um pouco desse cenário, ia ser um teste para o Flamengo de capacidade de entrar na defesa do Peñarol, que ia ter muito menos razão até do que em alguns momentos do Maracanã para buscar uma escapada de contra-ataque, teve uma ou duas no máximo ao longo do jogo. Agora, assim, é difícil falar, um jogo com esse resultado e com os efeitos que tem esse resultado, é difícil, eu acho, tratar o jogo apenas como os 90 minutos isoladamente. Eu acho que o jogo é praticamente o encerramento de uma temporada, no caso do Flamengo, né? Não tem Copa do Brasil que vá salvar o sabor desse ano, né? De toda a expectativa colocada. Por mais que se argumente, e é correto argumentar, que ninguém pode garantir que vai ganhar uma Libertadores, porque é uma competição que tem uma série de mata-matas, tem as suas dificuldades, tem outros clubes brasileiros com investimento na disputa, ninguém garante. Agora, por que você pode fazer agora uma avaliação? Porque o Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro há 15 rodadas do final. Já ficou claro que o Flamengo não iria disputar o título brasileiro. Menos de 15 já, né? Não, agora é menos de 15, mas quando faltavam 15 já estava claro que o Flamengo
dificilmente seria um postulante ao Campeonato Brasileiro, e o Flamengo jogou muito mal a Libertadores. O Flamengo jogou mal a Libertadores do início ao final. E aí você precisa tentar traçar o diagnóstico, por que o Flamengo atravessou a temporada dessa forma, né? Com a eterna sensação de uma capacidade não realizada, e no principal torneio do continente o Flamengo foi mal. Aí você pode discutir que em muitos momentos do ano a comissão técnica de fato não conseguiu fazer o time ter o rendimento. Depois houve uma série de problemas, Copa América, uma série de lesões. Depois tem problemas de gestão no clube que são gravíssimos, em especial num ano que é cercado por tantas questões do Flamengo, como é um ano eleitoral. O Flamengo resolveu que ia à janela na última semana da janela. Então tem jogadores se adaptando. E hoje a sensação no jogo mais importante do ano, você olhava para o campo, a sensação que tinha no jogo mais importante do ano é que você estava em fevereiro. Eu olhava o campo hoje, os mecanismos que o Flamengo tentava colocar em prática, quase todos eram novos para o time. Se fosse o Bruno Henrique se adaptando à posição de 9, o Alexandro com a função dele de lateral, ora por fora, ora por dentro, o Plata aberto na direita, o Léo Ortiz que virou uma solução de meio campo na Copa América como um improviso e no final do ano se afirma, mas era quase que um time em formação, com a devida licença por um certo nível de exagero. Mas era a sensação de que a gente estava vendo em setembro, a gente estava vendo fevereiro. Por quê? Porque toda a gestão de futebol do Flamengo foi um desastre, resultando na eliminação por um time tecnicamente inferior. Então a responsabilidade é parte da comissão técnica, parte dos jogadores. O Flamengo o calendário prejudicou demais o Flamengo, é verdade, as lesões prejudicaram demais o Flamengo, é verdade, e a gestão de clubes, a gestão do futebol do Flamengo também falhou demais, mais um ano consecutivo que vai terminar com um ar de frustração. É isso aí, pessoal. Não deu pro Flamengo, quem sabe o ano que vem. Então, não vai embora ainda. Vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Valeu, muito obrigado. Fui!